Você já pensou em internacionalizar sua carreira de advogado? Em advogar em outro país além do Brasil? Em advogar na Europa? Hoje eu vou contar como você, advogado brasileiro, pode se inscrever na Ordem dos Advogados aqui em Portugal. Eu sou Tainá Ferreira, advogada de imigração aqui em Portugal. Brasil e Portugal possuem diversos acordos para várias profissões e uma delas é a advocacia. Então, o acordo de reciprocidade existente entre o Brasil e Portugal possibilita que advogados brasileiros se inscrevam aqui na Ordem dos Advogados Portugueses e que os advogados portugueses também consigam se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. De uma forma geral, o processo de inscrição ele é relativamente simples. Por quê? Porque é uma análise meramente documental. Então, se você está com a documentação certinha, não há motivos para o seu processo de ser indeferido. Então não precisa de mestrado, não precisa prestar um novo exame na ordem, não precisa reconhecimento do diploma, é realmente uma análise documental. Ah, Tainá, mas eu preciso me deslocar do Brasil para Portugal para solicitar minha inscrição na Ordem dos Advogados em Portugal? Hoje, o Conselho de Coimbra e de Lisboa, eles só aceitam o pedido de inscrição de forma presencial, ou seja, eles não aceitam via correios ou via procuração. Os outros conselhos ainda não aceitam via correios e via procuração. O Conselho do Porto, por exemplo, onde eu sou inscrita, eles ainda aceitam via procuração e via correios, mas a gente não sabe até quando, porque eles podem também adotar a mesma medida dos outros conselhos de só aceitar via presencial. E no caso de você que está no Brasil, ou até mesmo se você mora aqui em Portugal, mas ainda não tem autorização de residência, você não tem residência legal. Nesse caso, para solicitar a inscrição, você precisa da domiciliação de um advogado que já esteja licenciado aqui em Portugal. E para que serve essa domiciliação? O advogado que lhe fornecer essa domiciliação, ele fica responsável realmente pelo seu domicílio profissional. Ou seja, a responsabilidade dele é lhe remeter todas as notificações, correspondências, comunicações que receber no seu endereço. É simplesmente para lhe remeter as notificações e correspondências. Não tem nenhuma dependência na atuação. Agora vamos aos requisitos. Bom, primeiro, por óbvio, você precisa estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, você precisa efetivamente ser um advogado. Não basta ser só bacharel ou graduado em Direito. Efetivamente, você tem que ser advogado. E a sua ordem, ela tem que estar ativa. Você tem que estar aqui com as suas cotas no Brasil e você não pode ter sofrido nenhuma condenação por processo disciplinar pela ordem. Certidão de nascimento atualizada, ou seja, não pode ser aquela que você tem desde o seu nascimento, você tem que emitir uma nova e atualizada. É necessário também o registro criminal, tanto do Brasil quanto de Portugal, brasileiro e português. Tem que se atentar à data, tem validade de 3 meses, ou seja, 90 dias. Cópia do processo da sua inscrição na Ordem dos Advogados no Brasil, uma certidão da OAB comprovando que você está realmente quitte com as cotas e que você não sofreu nenhum processo disciplinar, certificado de conclusão do seu curso de Direito, fotos 3x4 e a sua cédula de identidade do advogado, que é aquela sua carteirinha da OAB, NIF, que é o número de identificação fiscal aqui em Portugal, é como se fosse o equivalente ao CPF no Brasil. E esse é um documento que você pode solicitá-lo via procuração, então você não precisa se deslocar aqui em Portugal para poder solicitar. A autorização de residência ou a declaração de um advogado já licenciado aqui, se responsabilizando pela domiciliação, caso você ainda não resida aqui legalmente, e todos os formulários exigidos pela ordem devidamente preenchidos, constam todos lá no site da ordem. O processo de inscrição após a entrega dos documentos leva em torno de 4 a 5 meses, então você analisa se para você é mais viável fazer sua inscrição ainda do Brasil ou quando já estiver aqui em Portugal, e para solicitar a inscrição você paga uma taxa de emolumentos no valor de 300 euros. Assim que a sua inscrição for deferida e você efetivamente estiver inscrito, que ela tiver sido aprovada, já inicia a cobrança de cotas e da Caixa de Previdência dos Advogados, que é obrigatório pagar a Caixa de Previdência dos Advogados. O valor inicial dos dois são de 15 euros para as cotas e mais ou menos uns 63 euros para a Caixa de Previdência. E tem um ajuste anual e conforme o tempo de advocacia, o valor vai aumentando. Espero que eu tenha esclarecido um pouco como que funciona o processo de inscrição na Ordem dos Advogados aqui em Portugal, mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.